Salve, salve, Paulo, meu amigo Paulo, lá da Bahia, desbravador da bocha. Doutor Nelsinho, meu médico aí também presente. Vai escutar hoje sobre avaliação, Nelsinho? Renata Melo. Fala, Paulão. Bom ter você aqui, viu, cara? Vamos junto aí, construindo a bocha pelo país. Graziela Carla, tô esperando só o Gorla chegar, né? Renato entrou, Elô, salve Elô. Fala, Renatinha, tudo bem, Renatinha? Beijo grande pra você, saudades, viu? Estamos esperando o professor Gorla aí, que acabou de entrar, o professor Gorla. Cláudio Diel, do Rio de Janeiro. Falta só o professor Gorla me mandar aí o convite à solicitação. Ricardo Azevedo, boa, Claudinho. Cláudio é nosso parceiro aí, lá do Rio de Janeiro também, doutor em avaliação motor adaptada. Gorla, preciso que você me envie o convite para eu poder lhe chamar aqui, tá? Tá certo? Natália, Lima, Adriano, Francisco, sejam todos bem-vindos aqui a... Tô esperando o Gorla. Eu acho que ele não conseguiu aí enviar a confirmação. Gorla, sai e entra de novo. Sai e entra de novo. Fala, doutor Nelson, um abraço. Tô devendo uma visita, viu, Nelson? Quando voltar a Natal, eu passo aí para lhe encontrar. Rose, Gabriel, lá do Maranhão. A gente tem o Brasil todo aí. Né? Tô esperando só o Gorla se organizar aí para entrar. Eu acho que ele vai precisar pedir a ajuda a Rafa, não é? Deixa eu só falar com ele aqui pelo WhatsApp. A gente está esperando o professor doutor José Irineu Gorla, né? Ele está aí se familiarizando aí com a tecnologia, mas vai dar certo. Já já ele está de volta. Agora sim. Aí. Vamos dar boas-vindas aí ao professor Gorla da Unicamp. Fala, Fala, meu Matheus. querido, tudo bem? Tudo bem e você? Não, tava certo. É que tava com um pouco da internet ruim aqui. Então tá tudo certinho, né? Tá me ouvindo bem, Matheus? Tô tudo tranquilo, Gorla. A gente tá Tá esperando mais bom. um pouquinho, as pessoas estão chegando aí, né? A Que gente vai bom. falar hoje sobre avaliação na educação física adaptada. A gente já tem a presença aí do Cláudio Diel, do Rio de Janeiro, do Gabriel, lá do Maranhão, né? Cláudio, E eu a acho que gente eu tem conheço mais... ele bem, viu, Matheus? Conhece o Cláudio bem? Cláudio, eu acho que eu conheço bem. E vai ser bacana hoje, Gorla, a gente poder conversar sobre avaliação, né, avaliação na educação física adaptada, porque é algo que nos currículos a gente não tem muitas disciplinas que atendam a essa demanda pelo Brasil, né? A educação física, a Unicamp, ela tem um diferencial porque a gente tem inúmeras disciplinas que atendem a perspectiva da pessoa com deficiência. Mas nos outros estados, a gente, na sua grande maioria, o currículo ele só tem uma disciplina. E aí a gente tem essa carência de discutir sobre a avaliação na educação física adaptada, né? E aí eu acho que hoje vai ser uma oportunidade da gente poder contribuir na formação de muitas pessoas aí espalhadas pelo país, né? A gente está com quase 50 pessoas, né? Que isso é bacana, a gente falar da pessoa com deficiência e falar... E a gente tem a oportunidade de ter aí 50 pessoas agora na sala escutando o que a gente vai falar, né? Então, a gente já está aí com 3 minutinhos da live. Eu vou começar apresentando o nosso convidado de hoje. O professor doutor José Irineu Gorla. Ele possui graduação em Educação Física pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL. Fez especialização em avaliação da performance motora, também pela UEL. É mestre e doutor em Educação Física na área da atividade física adaptada pela Unicamp e é pós-doutor na Faculdade de Medicina também na Unicamp. E além disso,
é uma pessoa que eu tenho um tamanho carinho, é uma pessoa que tem cuidado de mim, não só como orientador, mas também como pessoa, né? Eu tenho a oportunidade de poder desfrutar da amizade e da presença de Gorla já há alguns anos na minha vida e nesse último ano de forma mais intensa, né? Já agradecer por tudo que você contribuiu e contribui na minha vida. E vamos começar, né? Vamos falar um pouquinho das boas-vindas a todos os presentes, né? Então, seja bem-vindo, Gorla. E pode falar um pouquinho aí, se apresentar também, se você quiser falar alguma outra coisa, para a gente começar a falar sobre a educação física, a avaliação da educação física adaptada. Tá bom, Matheus. Eu que agradeço aí pela sua apresentação. Eu acho que é um tema interessante, um tema bacana para ser discutido. Claro que ainda a gente tem muita coisa nessa área, né, em função até dos vários tipos que a gente tem de adaptação para cada tipo de situação, mas é uma coisa interessante para a gente estar conversando, sim. Né? Eu acho que o tempo está passando e a gente não tem ainda uma literatura consolidada nessa área da avaliação, especialmente na área da adaptação. Mas eu fico feliz também de estar participando com você. Obrigado aí pelas suas palavras de carinho. A gente na função de orientador também, eu acho que é um pouco isso, né? Tem que estar auxiliando da melhor maneira possível e conduzindo todos os trabalhos para que vocês sigam um caminho dentro de uma lisura, de uma honestidade acadêmica e que sejam assim, como já são excelentes pessoas e também excelentes profissionais. Vale registrar aqui que está passando aqui muitos dos meus alunos lá da Faculdade de Maurício de Nassau, Rio Grande do Norte em peso aí, né? Olha, é sempre bom bacana. ter a oportunidade de a gente poder reencontrar os alunos e contribuir ainda com a formação deles, né? Só para a gente ter uma ideia das pessoas que estão aí na nossa live, vai colocando aí o estado de vocês, só para a gente ter ideia. Eu sei que tem muita gente do Rio Grande do Norte, mas eu já vi gente da Bahia, já vi gente do Rio, já vi gente do Maranhão. E aí, quem puder ir colocando aí o estado, a gente vai aqui falando também os estados que estão acompanhando a gente, né? Magali acabou de entrar, Samanta, José Jailson, grande abraço, meu amigo. Mas vamos lá, o RN em peso por enquanto aí, viu? Legal, muito bom. Ó, o pessoal de Minas acabou de entrar, Portugal presente, Portugal São Paulo, presente. Amazonas, São que Paulo, bacana. que bacana, Manaus, né? Legal, olha E aí, Santa Catarina. Mas, Espírito Gorla, Santo. E só comentando, Matheus, e é legal isso tudo, o pessoal tá todo mundo, porque é um momento que a gente está atravessando um momento difícil, né? Assim, inesperado para todos nós, a gente não tinha essa previsão, não podia prever isso, mas eu acho que é um momento legal também da gente, tá todo mundo fazendo isso, batendo um papo, as pessoas se ocupam. Eu acho que esse é um momento importante também para não tá sozinho, mas não tá sozinho ao mesmo tempo, né? Isso é muito legal. olha só, a gente tem a Salomé lá da Argentina, outro da Argentina, a gente tem a Debinha aí em Portugal. Então a gente tem uma diversidade não só do Brasil, mas a gente está atendendo aí aos países de língua portuguesa e nossos irmãos castelhanos também aí na Argentina. Tá? Que bacana, Corla, muito legal. Pensar na questão da educação física adaptada é pensar hoje em dia ainda numa perspectiva ainda de uma área de mercado muito restrita. A gente tem aí, pensando na educação física adaptada, principalmente na avaliação adaptada, um foco muito restrito. O que foi que te levou a trabalhar com a educação física adaptada? Me fala um pouco da sua trajetória para que a gente possa entender. Porque não é de hoje, né? Já se vão aí muitos anos. O que foi que te fez entrar nessa área e depois ser a nossa referência? Então, Matheus, eu tenho a formação em educação física, né? Aqui pela UEL, como você se referiu no início, e sou formado desde 1987. E em 1987, especificamente neste ano, foi que surge nos currículos de educação física a disciplina de educação física, naquela época chamada especial, que hoje é a educação física adaptada e com suas várias terminologias. E até então, na minha formação, eu não tive essa disciplina na faculdade. Ou seja, não tinha nenhum conhecimento
específico sobre pessoas com algum tipo de deficiência. E aí, então, quando eu me formo, e imediatamente acabei iniciando um curso de ciência do esporte no Celafisques, em São Paulo, naquela época com o Dr. Vitor Matsudo, e também a intenção era mais a ciência do esporte, não tinha nada a ver com deficiência, e foi quando daí eu retornei à minha cidade e fui convidado pela APAE para trabalhar com educação física na APAE da minha cidade. E assim, aceitando o convite, e entrando e começando a fazer um trabalho, mesmo sem experiência prática, eu acho que isso tem acontecido com muitos profissionais que eu tenho conversado também, a gente acabou que assim, se apaixonando pelo trabalho, e a partir dali, então, eu comecei a fazer outra especialização aqui na UEL em avaliação, e fiz um estudo de antropometria com esses meninos que tinham uma deficiência intelectual. E a partir dali, como eu já gostava da avaliação, já era adepto a essa área da medida de avaliação, eu comecei a aplicar esses conhecimentos com essas crianças. E foi daí que surge o interesse pelo trabalho tanto da avaliação quanto pelo trabalho com pessoas que tinham deficiência. Mesmo não tendo o conhecimento específico teórico, mas ali no dia a dia, na prática, com os profissionais que trabalhavam naquela escola na minha época, e que muitos trabalham até hoje, eu fui aprendendo no dia a dia. E isso, somado ao tempo, já são 32 anos de trabalho só nessa área com pessoas que têm algum tipo de deficiência. Que bacana, né? Então a gente percebe que existe uma construção meio que paralelo da história da pessoa com deficiência no Brasil e a sua formação nessa área, né? Ela meio que se entrelaça e se coincide muitas vezes. O Diel, nosso colega, o professor doutor Cláudio Diel, ele está perguntando como é que você vê a questão da avaliação da educação física adaptada. Será um problema da área da adaptada ou é um problema da área da avaliação? Então, eu não coloco nunca como problema, viu, Cláudio, Diel? Assim, eu acho que na área, você tem que fazer a avaliação, no caso a medida, né, e a avaliação, daquilo que você precisa para o seu dia a dia de trabalho. Né? Claro que a gente tem muita limitação ainda nessa nossa área, porque eu dou sempre os exemplos, às vezes, da paralisia cerebral, que a gente tem vários tipos de paralisia, o Cláudio sabe disso, que a gente vem estudando isso junto também, e aí você, às vezes, eu vou dar só um exemplo bastante prático que a gente vive no dia a dia, que são os protocolos de avaliação, por exemplo, da composição corporal, que não foram desenvolvidos especificamente para pessoas que têm esse tipo de deficiência. E aí a gente acaba fazendo algumas adaptações, alguns ajustes, e isso muitas vezes não tem por trás uma cientificidade. Então, talvez nesse momento, né, eu sei que a gente já construiu ao longo do tempo, com muitos outros profissionais nesse país e fora do país, vários métodos de avaliação e de medidas de avaliação, mas especificamente as dificuldades existem. E só que eu vejo muito de acordo com aquilo que você precisa no seu dia a dia, e aí você vai fazendo as adaptações e os ajustes necessários para que você possa então trabalhar e essa pessoa que você está trabalhando ter uma melhor qualidade na sua vida. Gorla, talvez o primeiro contato do professor de educação física com uma pessoa com deficiência seja na escola. Aqueles que não trabalham diretamente com os clubes paralímpicos, eles vão ter esse primeiro contato dentro da escola. Como é que podem ser os processos de avaliação na educação física quando se tem um aluno com deficiência? Então, Matheus, assim, hoje em dia as escolas, não dá para dizer que todas as escolas tenham, porque também eu não tenho conhecimento geral de todas as escolas, mas grande parte das pessoas que a gente conversa, ou em cursos, ou em aulas, dentro das escolas hoje existe uma sala multifuncional, ou de recursos, ou uma sala específica para quase que atendimentos individualizados. É óbvio que na educação física, no dia a dia do planejamento do professor, com suas atividades diárias, às vezes se torna difícil você parar para fazer todas essas medidas e avaliações. Então, especificamente, eu tenho visto que as pessoas podem
e seria uma ideia até para futuro, e vejo que alguns já fazem, da gente construir isso individualmente. E aí fazendo o planejamento dessas avaliações de acordo com as necessidades de cada um. Porque é óbvio que não é simples durante uma aula de educação física com 30, 35 crianças, você ter um padrão único de avaliação para todos. E isso às vezes dificulta um pouco, então, o profissional a fazer essas avaliações. Muitas vezes apenas por observação, né? E pela capacidade e conhecimento que esse profissional tem naquele momento. Mas então eu vejo que há sim uma busca da gente estar fazendo essas avaliações um pouco que individualizadas, porque se às vezes você tem um menino usuário de cadeira de rodas numa aula de educação física e você vai fazer uma medida de agilidade, se você usar um teste que todos podem fazer, ele também pode fazer, não tem problema algum. Mas às vezes tem testes muito específicos, né? Por exemplo, você está numa cadeira de roda e o professor está fazendo um teste de saltos. E aí você tem uma dificuldade em fazer saltos na cadeira de rodas. Então, assim, eu acho que a individualidade de cada necessidade das crianças e daquilo que você pretende alcançar com elas. Então, de fato, na educação física geral, não tem sido fácil, talvez nem na convencional, que eu não tenho tanto conhecimento. Mas, especificamente, existem umas salas hoje que a gente podia estar trabalhando isso de uma maneira mais individualizada. Essa é uma sugestão, é uma ideia para a gente repensar aí na avaliação. Sim, perfeito. Danusa, ela está perguntando, ela disse que gostaria de estudar mais sobre a questão da avaliação física na educação física adaptada. Onde posso buscar? Não é? A gente está organizando, Danusa, uma especialização que provavelmente era para sair. A gente tem uma reunião marcada para tratar dessa especialização quando o coronavírus parou as aulas na Unicamp. Né? Então você pode estar seguindo ou a mim ou o professor José Gorla, ou até mesmo o Lafea, @Lafea Unicamp, que a gente sempre está disponibilizando artigos e cursos na área, tá? Matheus, também tem os livros. Então, por exemplo, olha, esse livro aqui, a gente fez ele em 1997, foi o primeiro livro de testes e avaliação. Hoje, a gente já tem, olha, educação física adaptada ao passo a passo da avaliação, a gente tem testes e avaliação em esporte adaptado, né? E tem também o livro que a gente tem mais utilizado, que depois eu vou falar um pouco, que é o livro de avaliação com o teste KTK. Então, hoje já existe alguma literatura, é Vanusa, né, que você falou, Matheus? Sim. É Vanusa? Então, falar para a Vanusa que hoje já tem Danusa, um pouco Danusa. Danusa, já tem um pouco de material com literatura específica para isso. Mas ao final a gente vai falar também de um livro que a gente está agora lançando para esse semestre ainda, que é o livro de medidas de avaliação especificamente para pessoas com deficiência física. O Paulo está perguntando também, Gorla, ele dizendo que tem dificuldades para mensurar o percentual de gordura dos alunos da PAI, principalmente usando o adipômetro. Ele utiliza o percentual de gordura com base no IMC, e o resultado é muito próximo. O que você acha disso? Então, Paulo, eu particularmente tenho usado outras equações, porque, olha, se você tem... se essas crianças não tiverem quadros sindrômicos, por exemplo, apenas com a deficiência intelectual, como tem vários casos, a gente pode usar equações preditas para crianças, para jovens, idênticas às outras. A composição é a mesma, não muda, a não ser que você tenha outros quadros. A gente tem utilizado bastante na universidade protocolos como o DEXA e o BodyPod. Então, são mais específicos. E a partir daí, nós estamos fazendo alguns estudos que a gente possa regredir para equações mais específicas para essas populações. Mas se você observar também num dos meus livros, que eu acabei de apresentar, você vai ver que a gente tem protocolos também comuns, específicos, que todo mundo utiliza, porque não há uma mudança, né, de composição corporal. E tinha uma outra questão que passou aqui, Matheus, que era sobre espasticidade na paralisia. Veja, tem alguns protocolos que a gente não consegue fazer quando a criança tem muito espasmo, né? E isso a gente não tira na composição corporal. Mas a gente tem conseguido fazer alguns protocolos não específicos, mas que se assemelham para que a gente possa avaliar crianças que tenham também espasmos. Então, para isso, a gente vai postar
alguns materiais durante esse período de quarentena, fazendo outras lives específicas, ou as pessoas podendo nos consultar e pedindo o material que a gente acaba enviando. Arilson, estou morando em São Paulo, sim. Estou em Campinas. Arilson perguntando se eu estou morando mesmo em São Paulo. Estou em Legal. Campinas, mas parece que o meu destino é Natal, né? Estou tentando voltar terça-feira para Natal, mas minha passagem já foi remarcada 2 vezes, né? Gorla, me diga uma coisa. Existem testes específicos para pessoa com deficiência? Eles são validados, esses testes? Porque você acabou de dizer que eu posso pegar testes comuns para as pessoas sem deficiências e aplicar algumas vezes nas pessoas com deficiência. Mas existem algumas deficiências específicas que esses testes talvez eles não sejam válidos. Não é? Existe alguma adaptação desses testes? Não é? O que é que tem acontecido com esses testes? Na realidade, Matheus, assim, tem adaptações, tem testes que são comuns. Posso dar um exemplo de um teste que é familiar, que é um teste de agilidade, que é o Illinois teste. Por exemplo, ele é modificado na sua dimensão de 5 metros, que a gente aplicou com pessoas que têm paralisia, e eram atletas de futebol, e que o procedimento, a metodologia é a mesma, não modifica, né? Agora, o que a gente tem feito muito é buscar validar esses testes para essas populações. Então, por exemplo, quando se faz um jogo do handebol em cadeira de rodas, ou no basquete em cadeira de rodas, ou no rugby em cadeira de rodas, então aí às vezes tem algumas baterias que são mais específicas. Então, vou dar um exemplo. Às vezes no rugby, né, a gente tem o bloqueio com a cadeira. Então, há um tempo atrás, a gente acabou com uma bateria de testes, acabou validando ela aqui no Brasil com um teste específico dentro dessa bateria, que era o teste de bloqueio, por exemplo. Né, que aí é especificamente para essa modalidade, para aquele momento do teste de bloqueio. Agora, tem vários testes, como é o exemplo do KTK, que depois eu posso falar um pouco mais, que é um teste que a gente teve oportunidade na década de 1900, na década de 90, especificamente no ano de 91, fazer um estágio na Alemanha, e aí vim com essa ideia também do teste para cá, e aí disseminar esse teste e que a gente acabou tendo uma validação específica para deficiência intelectual. E ele é um teste que foi validado na Alemanha com 1.228 crianças e adolescentes, com alguns outros tipos também de deficiência. Então você pode estar aplicando os testes e se eles forem adequados metodologicamente, fazendo validação específica para cada população. Isso evita que você faça diversas comparações com outros grupos, enfim, e fica mais específico para eles. Então já existe sim. Tem vários testes, a gente já tem na literatura vários artigos publicados com isso, e a ideia é que a gente fomente cada vez mais a literatura para que cada vez mais as pessoas possam ter acesso de uma forma mais econômica do que equipamentos muito caros, que às vezes as pessoas não conseguem fazer as avaliações e as medidas. Eu queria abrir um parênteses, porque tem a presença de Suzete Carvalho, lá de Pureza. Essa semana foi o aniversário dela. Suzete, parabéns, viu, Suzete? Sua família é muito importante aí na minha presença na cidade de Pureza. Tenho um carinho muito grande por vocês. Obrigado por estar nos assistindo. Teve uma pergunta de onde adquirir os livros, né? Manda uma mensagem para a gente e depois a gente vê qual livro que você quer e a gente faz esses livros chegarem até vocês, tá? Ou indica posteriormente a editora ou o local que possa estar sendo adquirido, Matheus. Exatamente. A gente pode também dizer qual é a editora e ver se ainda tem disponível na editora, tá? Uma coisa importante que talvez responda a pergunta do Renato é como realizar a validação de um teste específico para determinada deficiência. Uma coisa importante que o laboratório da gente, ele atende exatamente essa demanda, né, Gorla? Muitas vezes as modalidades, eles querem algum teste específico e a gente tem essa demanda de parar, sentar, estudar, criar o teste e depois tentar validar o teste para que ele seja utilizado, então, pela modalidade, né?
Gorla, uma coisa importante hoje também é o aumento do transtorno do neurodesenvolvimento na escola, né? A gente tem aí cada dia mais pessoas com TDAH, com, com espectro autismo, com Down. Tem aumentado o número dessas crianças aí dentro da escola. O que é que a gente consegue fazer enquanto avaliação para esse público? Mas será que a educação física ele tem um papel que possa colaborar no desenvolvimento dessas crianças, utilizando a avaliação motora adaptada como premissa para poder balizar o que a gente consegue fazer na sala de aula? Então, Matheus, volta um pouco naquilo que a gente conversou lá atrás dentro das aulas de educação física, né? Hoje a gente percebe que há um número muito grande e crescente também, não só das pessoas que eram incluídas ali como pessoas que tinham algum tipo de deficiência, a física, visual, auditiva ou intelectual, mas também que geram o transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então hoje a gente também, além disso tudo, tem várias crianças que às vezes apresentam problemas coordenativos, dentre elas, às vezes, uma criança com dislexia, descalculia, dislalia, disgrafia, né? Ou então o TDAH, a hiperatividade, o déficit de atenção, né? Entre tantas outras, o transtorno do espectro autismo, que está aí hoje com bastante demanda de conhecimento para os profissionais na escola. Então, tudo isso também, a gente percebe que não é só a área, como a gente vinha chamando há um tempo atrás, especificamente só da deficiência, né? Hoje a gente tem uma enormidade aí de diferenças dentro do mesmo grupo, e isso a gente precisa pensar também, como que isso vai ser feito daqui para frente. O que a gente vai precisar estar fazendo? Será que esses testes são específicos para essa população, como foi perguntado aí pela validação? Será que são específicos para uma outra população? Eu penso que a gente tem que olhar a necessidade daquilo que a gente quer, o planejamento que a gente quer fazer para melhorar aquela criança, e aí estudar, como você disse, que a gente vem fazendo isso há algum tempo, estudar qual é essa demanda, né? Para que a gente quer fazer isso? Então, será que se eu melhorar a coordenação, que é um exemplo típico, né? Se eu melhorar a coordenação motora específica ou fina de uma criança, ela melhora o grafismo dela, uma criança que tem disgrafia, né? E será que essa criança que tem disgrafia, será que ela não tem um problema na coordenação motora global, e aí a gente precisa também descobrir o que essa criança tem através de testes como o KTK, o TGMD, o MABC, tantos testes, tantas baterias que tem para coordenação motora, o EDM, para a gente ver o que a gente pode estar trabalhando com essa criança. Então você vê que aquela minha fala lá atrás é muito específica. Quando você imagina que você tem 40, 35, 40 crianças, e você tem esse público todo ali junto, uma grande maioria está ali todo mundo junto, e você precisa avaliar essas crianças de uma forma individual, porque cada uma apresenta uma especificidade. Então é nesse sentido que a gente tem que estar pensando daqui para frente, como a gente vai fazer essas avaliações. Isso demanda um tempo de estudo, testes mais específicos que agradam e agregam conhecimento naquela variável que está sendo avaliada. Não é uma coisa tão simples de ser feita, assim, pega um teste, faz e engaveta ele. Isso não faz sentido nenhum. A gente tem Magali lá em Portugal. Lembra que a gente encontrou com Magali quando a gente foi agora para o Porto? Congresso do Porto, lá em Braga. Sim, sim, né? sim. Super Magali. Obrigado pela recepção, viu, Magali, em Braga. Ela que está aí com a gente, né? Tá aí. Tá ela e Débora lá em Portugal. Legal, ela dizendo que sempre café lá com ela. Só passar nessa questão dela, do corona. Magali sempre falando que sempre que escuta esse assunto ou visualiza o profissional da educação física junto com o TO, ela não consegue separar essa relação do trabalho da pessoa com deficiência, né? E vale salientar que o trabalho com a pessoa com deficiência ela é um trabalho multiprofissional. A gente não consegue atender sozinho as demandas dessa pessoa, não é? A gente precisa da terapia ocupacional, a gente precisa da psicologia, a gente precisa da fisioterapia, né? Porque a gente tem uma inversão de perspectiva na pessoa com deficiência, né? A gente tem os aspectos emocionais, os aspectos sociais, que são extremamente importantes para essa pessoa. Então, quando a gente pensa a pessoa com deficiência, Magali,
sem sombra de dúvida, a gente pensa no trabalho multiprofissional. A educação física ela tem tido um papel extremamente importante em contribuir e andar junto com as outras profissões, né? E para passar a palavra de volta para você, Gorla, registrar aqui a presença de Pablo Bandeira, né, que Eu vi aqui, Pablo. foi. Grande abraço, Pablo. Eu acho que ele está em Portugal. Fisioterapeuta da seleção, sim. Foi fisioterapeuta da seleção brasileira lá no Sim. Rio, né? Grande Durante o parceiro, Rio. Pablo. Eu acho que ele tá morando agora em Portugal, né? Jane perguntando qual a opinião da gente sobre a educação física nas escolas para as crianças com deficiência. A gente tem, pelo menos eu vejo, depois eu vou passar a palavra para o Gorla, eu vejo que a gente tem evoluído nessa perspectiva do processo de inclusão, apesar da gente ainda não viver literalmente nessa perspectiva da inclusão, e sim na perspectiva ainda da inserção dessa pessoa com deficiência na escola, mas é aquele processo que a gente precisa passar, né? Se a gente não colocar essa criança na escola, a gente nunca vai oportunizá-la dela viver de igual com as outras perante a sociedade, né? O que é que você acha disso, Gola? Deixa eu só fazer um comentário antes, que eu acho que é a Magali que mandou. Eu sou adepto sempre à equipe, seja lá como vocês queiram chamar. Mas uma equipe é necessária para a evolução de qualquer momento. Eu vejo que se a gente tiver o fisioterapeuta, TO, fono, psicólogo, dentre tantas outras, para não ficar citando aqui, em função de uma melhora daquele comportamento daquela pessoa que a gente está querendo avaliar ou melhorar, é inevitável que com o conhecimento específico de cada um a gente só tem a ganhar. Não existe outra forma, né? Eu sozinho não detenho todo o conhecimento para superar todas as expectativas dessa pessoa, por exemplo, né? Então eu sou adepto, sim, a grupos, assim, equipes que trabalhem juntas e pesquisem juntas, né? Eu acho que um pouco do nosso papel também dentro da universidade é um pouco isso, né? É agregar outras profissões e a gente fazer com que sempre tenha como objetivo a melhora e a qualidade de vida daquela pessoa que está ali na nossa frente, né? Essa outra questão da educação física para pessoas com deficiência até me remota assim a uma lá atrás. Eu quando fui convidado, se você pegar, não vou mostrar, né, porque senão vai dar a impressão, Matheus, que eu sou muito velho, e você sabe que eu não sou, né? Sou jovem ainda também, né? Tenho muito tempo. Como diz, eu vi essa semana na Espanha que uma pessoa lá de 54, 55 anos é jovem, né? Então isso é muito bacana, também sou. E eu me lembro, assim, na minha carteira de trabalho, o primeiro registro que eu tive na PAI, tá escrito assim, professor de educação física. Onde que eu estava trabalhando? Dentro da PAI. Não estava professor de educação física adaptada. Eu estava trabalhando com educação física. Dentro da escola, que tinha só pessoas com deficiência. Não, você percebe como que fica esse termo agora? Por que eu tenho que falar educação física adaptada dentro da escola? Na escola é educação física para todos. Aí é claro que eu tenho que fazer algumas adaptações de acordo com a necessidade daquelas crianças. Se isso está sendo feito ou não está sendo feito, eu ainda acho que a gente tem um caminho muito longo a percorrer. Nesses meus quase 32 anos, especificamente agora em março, trabalhando só com a pessoa que tem algum tipo de deficiência, e não muito em escola comum, mais específicos, a gente tem observado a dificuldade também dos professores, num determinado momento do seu plano de aula, do seu planejamento, das suas atividades, desenvolver com uma equidade que todos façam. E a gente tem visto que muitas pessoas já conseguem fazer isso nesse país. Então eu acredito que a gente está caminhando, né? Não é uma coisa tão simples, porque ainda falta um pouco, às vezes, de conhecimento sobre a especificidade da deficiência. Mas eu acredito assim, que com as formações, essas disciplinas dentro dos cursos, como você diz no início, na Unicamp a gente tem a felicidade de ter um currículo bacana com essa área, que os alunos passam por vivências, tem vários professores específicos, e que isso não pode se acabar nas outras universidades, tem que incrementar um pouco, porque isso vem crescendo, como você disse, não só a deficiência, como os transtornos do neuro.
para que a gente possa ter sempre aulas que todos participem, independente da sua dificuldade, da sua habilidade motora, se é melhor, se não é melhor, mas que todos participem de uma forma ou de outra. Então é difícil nesse momento você discutir, como está isso na escola, como não está. A gente não pode culpar ninguém. É todo um processo evolutivo que a gente está construindo todo mundo junto. E quem sabe daqui a uns anos a gente não precise mais falar disso, a gente fala apenas de educação física. Perfeito. Já falar que a gente vai acabar não conseguindo responder a todas as perguntas, né? Essa é a primeira live aí desse período de quarentena. A gente está organizando aí, provavelmente a gente vai ter outras lives durante esse período de quarentena e vai ser lives mais específicas. A gente vai trazer assuntos mais específicos dentro desse processo de avaliação em educação física adaptada e no esporte adaptado também. Tá? Então, aquelas perguntas que a gente não conseguir atender agora, em outro momento, provavelmente a gente consiga atender. O Suor, não sei nem se é assim que fala o nome dele, né? Obrigado pelo elogio. Ele queria perguntar sobre a divulgação do conhecimento. Como achar a medida em publicar artigos com validação de escalas e publicar livros? Eu não entendi aqui quando ele pergunta publicar artigos com validação de escalas. Será que é validar testes e tentar publicar em revistas? Não sei. Né? E a publicação de livros. Tá, deixa eu só tentar falar, mas antes aqui mandar um grande abraço pro meu amigo Elcio, acabou de... Você entrou agora também, o Keegan lá de Manaus, a galera toda aí que trabalha também com isso, o Keegan trabalhou lá com o KTK, o Elcio, um grande parceiro, um professor renomado aí na área de avaliação, grande parceiro. Obrigado aí pelos parabéns que vocês têm dado, viu, Elcio? Cara, eu vejo assim, Matheus, a gente já tem, como eu disse no início, não uma enormidade de conteúdos teóricos nessa área, mas a gente já tem bastante coisa, né? Se a gente rastrear aí hoje, você vê que tem bastante coisa publicada, tem bastante artigo publicado, tem bastante livros de vários colegas aí nessa área. Eu acho que a gente já tem um conteúdo interessante. O que a gente está precisando fazer agora, de fato, assim, ao meu ver, é uma organização disso tudo, né? Que a gente tem pontualmente alguns lugares. Agora, talvez organizar isso tudo, fazer uma literatura bastante específica, discutir esses pontos da deficiência, que a gente tem assim, uma quantidade enorme de variáveis dentro de uma mesma deficiência, como a gente citou, da paralisia aqui. Então, assim, existem já várias coisas. Para publicar, se essa que é a pergunta que você está falando, do professor que pediu, assim, a gente às vezes tem uma dificuldade enorme nas publicações, o que limita muito, porque a gente às vezes não tem um N satisfatório, a gente tem uma quantidade muito grande e às vezes as revistas acabam que não aceitando para publicação, porque a gente tem um N pequeno. Isso a gente já tem debatido. Talvez seja esse hoje o nosso grande problema, né, nas publicações. Isso, a gente tem debatido isso, e fica aqui também uma dica que eu sempre falo isso quando participo de teses aí de mestrado ou doutorado, que as pessoas apresentam e falam, às vezes eu avaliei 12 atletas da seleção brasileira. Aí você fala, caramba, 12 atletas da seleção brasileira é super representativo, pelo tanto de pessoas com deficiência que jogam futebol, por exemplo, ou que fazem handebol em cadeira de rodas. Você deve ter quantos atletas no Brasil que jogam handebol em cadeira de rodas, e aí você tem 12 ou 15, é um número expressivo. Só que dentro dessa lesão medular, você tem várias coisas a ser medidas e pontuadas ali, o que às vezes faz com que você tenha 12 pessoas com lesão, 12 pessoas diferentes ali em cadeiras de rodas. Então, às vezes, isso dificulta um pouco essas validações, essas publicações. Mas é o que eu disse anteriormente, a gente está avançando, a gente já tem um corpo de conhecimento, a gente tem a gente tem formado muitos doutores já nessa área que podem contribuir para esse cunho científico. Eu acho que é isso, agora é a gente começar a falar mais, a colocar isso no papel, a fazer as produções e contribuir com essa informação aí para o nosso país. Martinha, ela fala sobre a dificuldade de avaliar um público específico como o TEA, né? Martinha, numa das próximas lives a gente vai falar sobre a neurometria e
KTK, talvez de forma mais específica, talvez contribua bastante aí com a sua dúvida, tá? Então acompanhe a gente aí, que em breve a gente vai estar falando sobre isso, né? Gorla, me fala como é que estão as produções do grupo da gente aí no laboratório. Então, Matheus, especificamente, a gente tem um grupo já que é o grupo, assim, para mim é a nossa maior linha de trabalho, que é o grupo de pesquisa e avaliação motora adaptada que a gente chamou lá na época. Esse grupo a gente tem ele certificado desde o ano 2000 praticamente, né? Então já são quase 20 anos esse grupo de trabalho, mas a gente tem trabalhado muito na perspectiva, então, como você disse, dessas avaliações específicas, com modalidades específicas, e a gente tem também um olhar para dentro da escola, né? Então a gente hoje tem um grupo de estudos com paralisia cerebral, especificamente na educação física e no esporte. A gente está com um grupo multicentro de pesquisa e avaliação funcional de pessoas com lesão medular e lesão do neurônio superior. A gente está com um grupo de neurometria funcional, que a gente pode falar isso num próximo bate-papo, Matheus, que é bastante amplo também e é uma coisa também um pouco mais nova aqui para a gente. E a gente está com um grupo lá dentro do laboratório estudando neurometria funcional. Isso vai ajudar muito no conhecimento. Então, e claro que a validação de testes, né? Não só a validação de testes para várias áreas e também com um grupo específico de exercício e lesão medular, que hoje foi, assim, está sendo liderado ali pela Mari, pelo Rafa, dentro do laboratório, que tem estudado um pouco o exercício também. Porque se a gente voltar um pouquinho lá atrás, a gente vai ver assim, que hoje a gente tem 3 grandes momentos, né? A gente tem a escola, que a escola tem pessoas já, que a gente está chamando aí de inclusão, então tem pessoas com deficiência, tem pessoas com várias outras, que a gente chama do neurodesenvolvimento, tem pessoas dentro da escola fazendo educação física e outras tarefas. A gente tem o esporte, e o esporte é altamente aí consolidado, o nosso esporte paralímpico nesse país é altamente consolidado. E a gente tem um meio, que é entre a escola e o esporte. E essa criança, ou essa pessoa que não está na escola e não está no esporte, onde é que ela está? Né? Que aí entra a academia, o clube, as praças. Então a gente tem uma enormidade de pessoas entre esses 2 parâmetros, né? E aí a gente também tem que pensar nessas pessoas, em como a gente fazer o exercício físico. A gente não está falando aqui nesse momento de ficar em casa, todo mundo fazer um exercício físico, sem muito equipamento. Quer dizer, e como a gente pensar também o exercício físico nessas pessoas que têm mais propensão, talvez, a essas doenças, né? Então a gente tem um público enorme entre a escola e o esporte, e a gente também precisa pensar. Então a gente tem um grupo também de estudos com exercício. Então hoje a gente tem 5 grandes grupos de estudos e as pesquisas caminham todas nessa direção. Uma coisa importante também é que esse ano a gente lançou o livro da Bosch, né, como produção, né, sobre a Bosch, todo o processo de avaliação, de classificação funcional, que está à frente eu, o professor Gola, a Thaisa e o Cláudio Diel, nosso querido Cláudio Diel. E em breve a gente está lançando também um manual de avaliação física em adaptada, né? Que deveria sair agora em abril, mas a gente vai rever aí quando é que vai sair devido à pandemia. Registrar a presença aqui do nosso amigo Bávila, que é lá da Marinha. Ele trabalha com o esporte paralímpico militar, né? A Yari Uli, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, também. A Thaisa Dantas. Não vi Thaisa por aqui ainda não. Thaís, mas sim, deve estar, tá? O Richardson, que é meu parceiro lá em Natal, ele começou a trabalhar agora na Heitor Carrilho, que é uma escola que trabalha, é um centro que trabalha com pessoas com deficiência, né? E aí ele está entrando agora nesse mundo da pessoa com deficiência. E, Richard, conte com a gente, conte comigo sempre que precisar, tá? Gorla, me fala também quais são as perspectivas do laboratório aí para esse ano, que está meio conturbado, né? O que, é que a gente tem pensado, por onde é que a gente vai andar, né, nessa perspectiva aí.
o que você tem. Thaisa dizendo aí que está presente. Beijo, galega. Tô vendo. E também o Dr. Luiz Marcelo, né? O Dr. Luiz Marcelo está aí também acompanhando a gente. Luiz Marcelo, um grande abraço para você, viu? O que é que a gente pode, para onde a gente vai caminhar e o que é que a gente pode pensar, né? A forma que a gente pode construir de estar fazendo uma rede para dispersar o conhecimento pelo Brasil. Não é? A gente está começando com essa questão da tecnologia, eu acho que é bacana, a gente está difundindo a informação através da internet, mas eu acho que a gente precisa também pensar como é que a gente pode facilitar, né, o acesso das pessoas ao conhecimento. Porque às vezes a gente acha, como a gente está muito próximo, a gente acha que todo mundo ele tem acesso ao conhecimento de forma fácil. Mas muitas pessoas têm dificuldade, inclusive, de buscar artigos na internet. Não é? Sim. Como é que você vê isso? Primeiro um abraço aí para o Luciano, lá da Pai de Maragogi, ó, que bacana. Abraço, Olha viu, aí. Luciano? Legal. Matheus, E eu vejo Marina assim... também apareceu aqui, viu, Marina? Eu acho que o Ah, Cliquei mandou Marina ver o que, é que a gente estava fazendo. isso. E aí, Marina? Daqui a pouco a gente volta com as coletas de dados lá, né? Vamos esperar passar essa, essa crise pandêmica que está acontecendo aqui. Se Deus quiser, vai passar e a gente volta. Matheus, eu acho, é o que você disse. A gente está agora numa pegada de fazer estudos aí com tecnologia, né? Inclusive, quando se fala em tecnologia, a gente já pensa em equipamentos caros e que não tem acesso a todo mundo. Mas dizer que a gente está fazendo estudos e já publicou, inclusive, uma validação de saltos, por exemplo, com um aplicativo no celular. É um custo super barato. Uma vez que baixou o aplicativo, você tem ele e pode fazer vários testes e a gente já comprovou isso, inclusive na paralisia. Então é bacana, a gente está caminhando para isso. Assim que todos nós agora voltarmos presencialmente, eu acho que esse tempo também a gente vai construindo muito por aqui, online, e a gente não parou, né? A gente só parou presencialmente, mas está todo mundo aí na ativa. Construir por aí um caminho também com a ajuda da tecnologia, né? Então eu vejo que a gente tem condições de fazer com tecnologias mais baratas, como a gente está falando do acelerômetro agora. Quando a gente fala no acelerômetro, a gente acha que, né, se for comprar fora, ele é caro, mas a gente viu aí com os nossos parceiros, com o Edgar, com o pessoal lá da sua terra, lá, que a gente tem condição de fazer isso a um custo mais econômico, né? E aí começar a deslanchar nessas pesquisas para que a gente tenha mais cientificidade e mais produção. Então acho que nós caminhamos agora no laboratório, não deixando de lado nada daquilo que a gente faz ao longo desses anos, né, que são quase 30 anos na universidade fazendo isso, mas também criando novas alternativas aí, alternativas que possam chegar na base, na escola, nas pessoas que tenham talvez a mais dificuldade de ter acesso a equipamentos, mas que chegue de uma forma mais econômica para que todos possam fazer com bastante propriedade, bastante cientificidade, bastante seriedade essas medidas e avaliações. Uma coisa bacana é que a gente tem, com o passar dos anos, fortalecendo as parcerias, né? A gente tem parceria lá com a Castelo Branco, com o professor Dr. Cláudio Diel, E no ele Rio de está falando Janeiro. da fita e o cronômetro aí, que não pode esquecer, né, Cláudio? É isso mesmo, a gente consegue fazer com fita e cronômetro. E Bom, esse ano a gente fechou parceria lá com o Instituto de Neuroengenharia, lá em Natal, né? isso. Que aí a perspectiva é que nos próximos anos a gente tenha boas produções na pegada da tecnologia e fazer com que as pessoas tenham acesso à informação e entenderem um pouco mais de que a tecnologia ela veio para ficar, né? Antigamente a gente tinha, como o Cláudio disse, a fita e o cronômetro. Hoje a gente tem um celular que às vezes substitui a própria fita e o próprio cronômetro, né, tá ali presente. A gente está podendo utilizar. E é uma coisa que a gente vai estar reforçando dentro do laboratório, essa pegada agora com a tecnologia. Uma Inclusive, né, pergunta de... Matheus? Inclusive, Matheus, a gente fez, só complementando a sua fala, a gente fez o Cláudio mesmo fez uma tese de doutorado em que a gente validou testes utilizando uma fita e um cronômetro, né? E a gente fez 2 testes
que tiveram uma validade sensacional e que vai trabalhar com coordenação de membros inferiores de pessoa que tem algum tipo de paralisia e que pode ajudar e que a gente vai fazer isso. Eu já falei com o Cláudio é especialista em classificação, também uma live depois sobre classificação funcional baseada em evidências científicas através desses testes que a gente vem desenvolvendo. Perfeito. A gente está o tempo está quase encerrando. É incrível como o tempo passa muito Passa rápido, né? rápido, mas é gostoso. Eu espero que o pessoal esteja gostando. Quem está gostando, dá um soquinho aí, manda um soquinho para a gente ver quem é que está gostando. Aproveita também, faz um print da tela e marca a gente e faz os comentários no print da tela para a gente também ter um retorno para saber se a gente deve continuar com as lives, se tá agradando, tá atendendo a expectativa também, né? Que às vezes as pessoas entram com a expectativa e a live ela acaba não atendendo a expectativa. Então faz um print da imagem aí, faz o comentário na imagem, me marca o professor Gorla. O meu Insta é @teusdantas, THEWS Dantas, e o do Gorla é @professor José Gorla. Então faz esse movimento aí para a gente também tá divulgando o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? A Salomé, lá da Argentina, ela quer perguntar e a gente vai responder, Salomé. Ela quer saber, ela diz que na Argentina as crianças com deficiência são obrigadas a estudar um regulamento esportivo em vez de praticar o esporte de maneira adaptada. Aí como é? Né? Eu não sei o que trata esse regulamento esportivo, estudar um regulamento Verdade. esportivo. Mas será que é só a parte teórica? Né? Aqui, mas vou responder o que é que acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a pessoa com deficiência ela tem os mesmos direitos da pessoa sem deficiência. Então, teoricamente, ela deveria fazer as aulas de educação física como se não tivesse deficiência ou como se o professor tratasse todos de uma forma igual. Na verdade é essa, não é tratar sem como se ela não tivesse deficiência, mas ser tratada como igual. Tá, Salomé? Gorla, a gente Claro, está não, chegando ao Matheus? Não, fim. tá só fazendo um comentário da Salomé. Claro, eu acho que já falou isso aqui, né? Dentro de uma aula com a diversidade enorme que a gente tem, não só hoje da deficiência, a gente tem que repensar muito isso, né? Às vezes, claro, um conteúdo ou outro a gente não vai conseguir desenvolver e não é só com a pessoa que tem deficiência, é com todos. Às vezes uma habilidade motora que a criança também não tem, uma expertise, vai ter a dificuldade. Então a gente tem que pensar nisso, sabe? Eu acho que aí estão os grandes estudos, os grandes desafios para esse momento da gente pensar o que a gente pode estar fazendo, como a gente pode estar fazendo. E o importante é que o objetivo lá no fim seja a melhora daquela criança que está lá. Essa é a grande ideia. Também registrar a presença aqui. Você viu quem está aí? Larinha. Larinha, lá de Lara, Portugal. lá em Portugal. Espero que esteja É... bem aí, Lara. Legal, grande Lara abraço. foi fantástica. Lara, a gente foi para um congresso em Sim. Portugal e Lara estava lá. E aí ela disse que foi o maior prazer poder encontrar com a gente, ó, que era a referência dela. Que bacana, né? E Legal, aí bacana. ela acabou sendo guia da gente, né, em Braga. Obrigado, viu, Lara? Legal. Você foi inesquecível aí a atenção que você deu pra gente. Se cuidem Gorla, aí. a gente tem mais 5 minutinhos, né, para você falar, fazer as considerações finais, tá? Antes de Gorla falar, agradecer a presença de todos vocês, né? A gente está aí com 52 pessoas ainda presentes na live. A gente manteve aí uma presença entre 50 e 70 pessoas. Isso é bacana, né? Principalmente por a gente estar tratando de um grupo muito restrito, que é a avaliação adaptada. Novamente, faz o print, marca a gente, para que a gente possa dar continuidade. O feedback de vocês é extremamente importante, tá? A gente não vai fazer todos os dias, eles pediram aí para a gente fazer live todos os dias, mas a gente vai tentar fazer uma live uma vez na semana, tá? Durante a quarentena. Então, aí, uma vez na semana, provavelmente nas segundas-feiras, a gente vai estar com a live. Tá? Gorla tá com problema de sinal. Voltou, Gorla? Voltou. Acho que Chico tá querendo também falar alguma coisa, mas, Gorla, suas considerações finais. Gorla?
Atenção, Gorla. Eu acho que Gorla perdeu o sinal, mas enquanto Gorla tenta recuperar aí o som. Me escuta, Gorla? Zé, não estou escutando, tá sem som, sem áudio. Eu acho que travou é, travou lá a internet do Gorla. Se não voltar, eu já vou pedir a vocês. Eles caiu. Eu vou pedir a vocês para que vocês coloquem aí assuntos que vocês gostariam de ter na próxima live. Né? Então a gente vai tentar acompanhar aí o que vocês gostariam de escutar e a gente vai tentar escolher algo relacionado a isso para tentar trazer para vocês, tá? Então joguem aí para a gente alguns temas sobre as palavras finais dele aí. Só aguardando ele voltar aqui. Deus. Voltou. Gola, você tem agora 3 minutinhos, tá? Pô, então, eu tava falando pro pessoal aqui que eles colocassem assuntos que eles gostariam de escutar nas próximas lives, né? Tá E bom. aí, Então, agora 3 minutinhos para você encerrar a nossa live. Já agradecer a todo mundo. Muito obrigado pela presença de vocês. nesse país, especificamente para essa área que a gente tem bastante limitações, tanto limitações práticas quanto limitações de conhecimento. Naquilo que for possível, está contribuindo dentro da formação, contem com a gente também. Se quiserem seguir lá, @professor José Gorla, também estou no Facebook, e a gente vai fazer algumas lives durante esse período, né? E aí, se vocês quiserem acompanhar ou solicitar materiais, fiquem à vontade. Então, mais uma vez, obrigado por todos. Obrigado, Matheus, pela parceria, pela companhia, por esse bate-papo gostoso aí. Valeu. Tô com saudade do grande, viu? Grande. De grande Matheus, isso. É grande em todos os sentidos, né? Tamanho, inteligência, parceria, isso aí. Vamos juntos. Valeu. Ó, todo mundo em casa, hein? Sem sair de casa. Se cuidem. Faz o print novamente, marca a gente e até a próxima segunda-feira. Segunda-feira a gente tá de volta, viu, Gorla? Se Deus quiser. Vamos fazer mais uma segunda. Vamos falar especificamente dos testes KTK e outros testes específicos. Então, próxima segunda a gente vai falar sobre alguns testes, sobre o KTK e alguns testes específicos. E aí a demanda que as pessoas forem colocando, a gente vai fazendo a análise e trazendo algum retorno de acordo com a necessidade que for aparecendo aqui nas lives, beleza? Legal, valeu. Legal, valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.